E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Bem, eu tô um pouquinho sumido devido a algumas mudanças que ocorreram nesses dias. Eu mudei de casa e fiquei um tempo sumido, né? Então, hoje eu gostaria de separar um assunto bem interessante para vocês. Muita gente me pediu para falar a respeito de ganho de massa muscular, questão de treino e tal. Então, eu vou falar sobre princípios básicos de alimentação para quem treina. Já vou pedindo logo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que esse assunto vai ser bem interessante. Bem, os princípios básicos, no caso eu vou falar sobre os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e lipídio. Vamos começar pela proteína. Bem, a proteína, já vários estudos relatam a respeito da proteína que de dois a 2,5 por aí gramas de proteína por quilo de peso é o suficiente para você ganhar massa muscular. Então, para você que está treinando, fazendo hipertrofia, tá se exercitando, entendeu? Fazendo alguma atividade, ciclismo, algum tipo de esporte, principalmente a musculação, né? Que é o principal que a maioria das pessoas hoje procuram nas academias. Então é de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso. Ou seja, se você tem 70 quilos, então 2 gramas você vai ter que comer mais ou menos, você vai ter que comer 140 gramas diárias. E aí você tem que dividir essas 140 gramas ao longo do seu dia. Então, por exemplo, um scoop de whey tem 25 gramas de proteína. Um ovo, aquele ovo maior, grande, ele tem mais ou menos de 5 a 6 gramas de proteína. Também tem a gordura, que também eu vou falar mais à frente. Por exemplo, se você comer 100 gramas de frango, tem 25 gramas não, 20 gramas de proteína. Se você comer 100 gramas de carne, tem 25 gramas de proteína. Então a carne ela tem um pouco mais de proteína do que o frango. O frango é uma carne magra, não tem tanta gordura. A carne já tem mais gordura, entende? Então fica essa dica aí para você de proteína. Em questão de excesso de proteína, Lucas, eu tô comendo muita proteína, eu acho um exagero e tal. Posso ter algum problema? Não, você não vai ter nenhum problema. Eu vou até contar uma história para vocês. Eu, na minha época de estágio, há um tempo atrás, eu fiz estágio num hospital renal, só de paciente renal. Então, assim, todos eles que estavam lá não era por causa de proteína, não era por causa da alimentação, era por causa que eles bebiam, eles fumavam, eles tomavam medicamentos sem prescrição o tempo todo. Gente, eu vi gente jovem até idoso. Vi gente que recebeu o transplante e o corpo não aceita porque Deus é perfeito. Deus ele fez o seu rim específico para você. Você não pode pegar o rim de outras pessoas. Então, por mais que seja uma pessoa da sua família e tal, vai dar ruim. Tem gente que consegue viver, mas se você tem hábitos saudáveis, se você tem um ambiente propício a uma alimentação saudável, exercícios, você tem uma família que te apoia, isso aí fica tranquilo, você nunca vai ter problema renal. Pode comer proteína. Não exageradamente, se você comer exagerado, seu corpo vai absorver. Mas você vai aproveitar? Não. Ela vai ser excretada pela urina. Entende? Então, assim, a proteína, ela participa de vários processos fisiológicos do nosso corpo. Principalmente regeneração de feridas, manutenção da massa muscular. No caso de a gente quer ganhar massa muscular, você vai ter que comer mais proteína. Então é o seguinte, quanto mais proteína, mais volume. Lógico que naqueles dados que eu te falei, de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Que fique bem claro isso, tá? Então você vai ter que fracionar durante o seu dia a necessidade de proteína que você vai precisar durante as refeições, as principais, café da manhã, almoço e janta.
E durante os intervalos você também pode fazer alguns lanches proteicos, que é bem interessante. Então, se você quer ganhar massa muscular, para quem treina, você necessita beber água. A água seria de 35 a 40 ml por quilo de peso. Ou seja, se você pesa mais ou menos 70 quilos também, vezes 4 vai dar 2 litros e 800 ml por dia. Então, você tem que pegar sua garrafinha, leve para onde você for e use, tome água. Não fique sem beber água, principalmente aqui em Brasília, que está um tempo muito seco. Às vezes esfria muito, então às vezes no frio você fica sem vontade de beber água. Mesmo assim, crie esse hábito, que esse hábito é super importante, porque o nosso músculo ele necessita de água. Não só o nosso músculo, mas como o nosso organismo no geral, né? Então, beba água. Bem, agora vamos falar sobre as gorduras. Qual uma estratégia que nós nutricionistas gostamos de passar para vocês? É aumentar a gordura e diminuir o carboidrato. A gente vai meio que forçar o nosso corpo a usar a nossa gordura como energia, porque existem vários processos que o nosso corpo ele não quer gastar a gordura. Então, quando você abaixa o carboidrato e aumenta a gordura, a gente pode fazer essa variação. Por exemplo, numa semana você pode fazer 3 vezes gordura alta e carbo baixo. Depois aumenta o carbo e diminui a gordura. A gente pode fazer essa estratégia, né? Que também dá certo. Isso entra um pouquinho mais em nutrição esportiva, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou dar mais o basicão mesmo, para você mesmo conseguir fazer a sua dieta. Então, gorduras boas, vamos lá. Pasta de amendoim, abacate, o óleo de coco, o azeite extra virgem, a manteiga. Todos esses são alimentos que você pode estar utilizando na sua alimentação. A castanha do Pará também. Por quê? Porque esses alimentos eles têm todas as vitaminas, que essas vitaminas elas são lipossolúveis, ou seja, elas têm a metabolização com a gordura, que são as vitaminas A, E, D e K, e o selênio, também que tem até na castanha do Pará. Então eles participam de melhora a sua saúde, seu revigor, né? Te dá mais disposição e também a sua parte hormonal. Por isso é interessante, quando eu vou atender um paciente, eu sempre peço alguns exames, como T3, T4, estradiol, testosterona, o hemograma completo, TGP, TGO. TGP e TGO são as células do fígado. Ureia, creatinina, isso é a função renal. Então, todos esses exames, eles vão determinar como está a sua saúde, como estão os seus processos fisiológicos, e a gente vai saber como dosar essa questão do alimento, né, da gordura, que ela é super importante para a parte hormonal. Agora vamos falar sobre carboidratos. Os carboidratos, eles são a nossa fonte de energia primária. Então você come, ele já tem uma digestão já aqui na mastigação. Tem uma enzima que se chama amilase, que aqui mesmo você já está digerindo o alimento e ele já está fornecendo a energia primária. Então assim, vamos sair do convencional, né? Frango com batata doce. Existem outros carboidratos também que a gente pode estar utilizando, como mandioca, cará, inhame, própria batata doce. Existem vários carboidratos que a gente pode estar usando, os próprios legumes, entendeu? E a fome ela começa nos olhos, depois vai pelo cheiro, depois você começa a ter aquele gosto, aquela água na boca, né, que fala. Então assim, faça um prato bonito, um prato com carboidrato legal, entendeu? Aí eu também vou falar sobre a respeito das fibras. Então, um arroz integral, legumes, uma proteína de alto valor biológico, como peixe, carne, frango, o próprio ovo também. Você sabia que o ovo é o segundo alimento mais rico que existe, mais completo que existe? O primeiro
é o leite materno, né? Que é a nossa mãe que nos dá, que é o primeiro leite, que é o colostro. É o primeiro. Ele é riquíssimo em gordura. Agora eu vou falar sobre um pouquinho ainda sobre carboidratos, vou falar sobre as fibras. As fibras, elas são essenciais, principalmente para a saúde intestinal, né? Então ela aumenta a saciedade, ela demora mais para ser digerida, devido a digestão dela é mais lenta, então você fica mais tempo saciado, você não sente tanta fome. E as fibras têm inúmeros benefícios, como prevenir alguns tipos de câncer de colo, do intestino. Então, alimentos fibrosos como arroz integral, macarrão integral, pão integral também, pode estar comendo. Agora, cuidado, você que é paciente celíaco, que tem alergia a glúten. Tem algumas pessoas que não se dão bem com glúten, então cuidado com alimentos com fibras. Agora vamos lá, você que pratica exercício físico, você que treina, você que faz dieta, tá naquela semana inteira na dieta e você fala assim: ah, e o dia do lixo, Lucas? Eu vou ter o dia do lixo? Bem, existe o dia do lixo? Cientificamente não. Não existe isso. Então, pra que você quer ficar comendo besteira? Pra que você quer ficar comendo caloria vazia? Que não tem caloria vazia, são calorias que não tem nutrientes algum. Ele é só carboidrato, proteína e lipídio. E cadê as vitaminas e os minerais? Cadê as vitaminas? Vitamina A, E, C, que são as vitaminas que aumentam a imunidade. Cadê os minerais? O magnésio, cadê o cálcio? Então, todos esses alimentos, você tem que comer os alimentos sabendo quais são as funções dele. Não simplesmente comer qualquer coisa que aparece na tua frente. Então, não existe dia do lixo. O que existe é você aumentar suas calorias. Por exemplo, você passa a semana inteira comendo alguma coisa. Por exemplo, a semana inteira você no almoço você come arroz, feijão, a proteína, alguns legumes e a salada fria, salada crua. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar as calorias, entendeu? Porque o nosso corpo, ele fica acostumado a sempre comer aquelas calorias, aquela quantidade de calorias diárias. Então, quando você aumenta, ocorre esse choque térmico. Então, ele entende, opa, estamos recebendo mais caloria, então vamos gastar o que a gente tem. Aí ele pega e começa a gastar a energia acumulada, que é as gorduras. Então, assim, de uma a duas refeições por semana que seria liberado para você aumentar. Então, assim, se você quer ganhar massa muscular, se você quer emagrecer, você vai ter que passar por isso. Não tem atalho. Para você ser saudável, requer esforço, requer tempo. Não é assim do dia para a noite. Você não vai conseguir um resultado rápido. Você pode até conseguir um resultado rápido, mas a probabilidade de você perder e reganhar é muito alta. Então, se você quer ter um emagrecimento saudável, se você quer ganhar um ganho de massa muscular com qualidade, você precisa comer bem. Você não precisa do dia do lixo. Você não precisa de calorias vazias. O que você precisa é de frutas, legumes, de proteínas de alto valor biológico, de gorduras boas e saudáveis e de carboidratos integrais. E não vou falar de índice glicêmico porque carboidrato é carboidrato, entende? Então, assim, se você tem hábitos saudáveis, se você tem um sono de qualidade, se você bebe bastante água, tudo isso influencia no seu ganho de massa muscular, beleza? Então, fica essa dica para vocês, tá certo? Então, assim, é algo que a gente vai trabalhando dia a dia, é diário, todo dia é uma luta, entendeu? Infelizmente a gente está rodeado de alimentos industrializados, rodeado de pessoas que não têm hábitos saudáveis. Então, assim, é uma escolha que você faz. E como eu falei, pensa lá na frente. Pensa como que você vai estar daqui a 10, 20, 30 anos.
Eu sei como que eu vou estar. E você, sabe como que você vai estar? Então é essa a dica. São essas dicas que eu dou para você, pessoal, para que são os princípios básicos para uma dieta para ganho de massa muscular. Não só para ganho de massa muscular, mas para você que quer emagrecer, para você que quer ter bons hábitos. Siga isso que eu estou te falando, beleza? Meu nome é Lucas Lima, eu estou nutricionista e tamo junto até depois do fim.